N inteiro T, está faltando um D aqui, é finito. Okay? Então, o submono de fechar com a soma tem um zero e o complementar dele é finito. Isso daí vai ser o semigrupo numérico generalizado. Esses elementos que estão fora do semigrupo, que vou chamar de DNS algumas vezes, não para ser mais compacto, são chamados de lacunas, não? E o número de elementos desse conjunto vai ser chamado do gênero do semigrupo. No caso de D igual a 1, é o comum semigrupos numéricos que é uma área que é bastante trabalhada, lá na Espanha são bastante fortes, agora está se querendo muitas propriedades dos semigrupos numéricos serem estendidas para semigrupos numéricos generalizados. Essa é a ideia. E, claro, esse conceito foi introduzido em 2006 por Fayla, Peterson e Utah, e a partir daí surgiram vários trabalhos relacionados às propriedades desses semigrupos numéricos, desses GNS. Bom, eu tenho trabalhado muito na parte de semigrupo de Weierstrass, em um corpo de funções. Quando a gente calcula o semigrupo de Weierstrass em um ponto racional, isso daí vai ser um semigrupo numérico, em particular. E se a gente calcular esse semigrupo de Weierstrass em mais de um ponto, isso daí vai ser um GNS. Okay? Um exemplo bem simples e clássico, para que apareça o FQ aqui. Dado a curva hermitiana sobre o corpo FQ quadrado, sabemos essa equação dela, e se formos calcular o semigrupo de Weierstrass no ponto, em qualquer ponto, mas aqui coloquei no ponto no infinito, ou no ponto 0, 0, vai ser o semigrupo gerado por Q e Q mais 1. Está relacionado com as potências aqui da variável x, da variável y e da variável x. Ok? Um exemplo, para Q igual a 3, nós teríamos então que esse daqui seria o semigrupo numérico, 0, 3 e 4 seriam geradores, e a partir do 6 todo mundo está. Então, complementar dele nos naturais é finito. No caso de semigrupo em dois pontos, P infinito, P0, se a gente for ver, não sei se dá para enxergar um pouco aqui, mas aí esses pontinhos que estão aqui em verde são as lacunas, seria o complementar. O número de lacunas, nesse caso, é 3. Então, ele seria mais ou menos algo dessa forma, que a partir de certo ponto todo mundo está. Aqui também. Tá? Depois eu vou falar um pouco de alguns elementos que vão aparecer na palestra. Bom, justamente, num semigrupo numérico, nós inicialmente temos o que é chamado do condutor do semigrupo. O que vai ser o condutor do semigrupo? O menor inteiro, tal que a partir dele todo mundo está. Então, aqui nesse caso vai ser 6. Certo? É o mesmo do exemplo da curva hermitiana. Bom, mas a ideia é tentar introduzir um conceito análogo a esse daí para os DNS. Foi introduzido um trabalho por Matheus, Wanderson e Guilherme, e eles deram o nome de elemento corner, o corner element. Não sei se eu vou deixar ele em inglês, não, corner. Deixa eu ver corner. O corner, não? E o que a gente pensaria, o que vai ser o corner em caso de P maior que 1? Então, aqui nesse... Eu trouxe um exemplo melhor aqui. Então, o corner, nesse caso, por exemplo, vai ser esse pontinho aqui em vermelho, que nessa reta horizontal todo mundo está, e nessa vertical aqui também todo mundo está, e a partir dele todo mundo está. É como se o retângulo, abaixo dele, um mini retângulo, é onde vão ficar as lacunas do nosso semigrupo. Então, esse pontinho que eles introduziram, esse elemento para esse tipo de semigrupos, é um dos ingredientes fundamentais aqui no nosso trabalho. Ok? Então, nesse caso aqui... bom, outro elemento, o semigrupo numérico,
a maior lacuna do semigrupo também é chamada de Frobenius. Nesse caso do semigrupo numérico aqui, 6, 5, não? E no caso de dimensão maior, não? Do D maior que 1, os semigrupos, os GNS, não necessariamente vão ter um elemento Frobenius. Não tem como, às vezes, a gente dizer quem que é o maior de todos, não? Isso a menos de o que a gente precisaria colocar aí uma ordem total, ou quando tem um elemento olhando para a ordem parcial dos naturais ND, e nós vemos que, por exemplo, esse elemento aqui, que seria a coordenada 3, 2, seria, olhando para a ordem parcial, seria a maior dessas lacunas. Ok? A ordem parcial do ND mesmo. Então, esse elemento aqui ele é chamado, nesse caso, elemento Frobenius para esse semigrupo. Nem todo GNS vai ter esse elemento. Tem alguns que têm vários, né? Ou podem ter vários. Okay? Beleza. Aqui está a definição, né, do que seria a definição formal do elemento corner, não? De um semigrupo. Então, dado um GNS, um elemento de C de coordenada vai ser o corner desse semigrupo, se para cada uma das entradas, entre esse pochete D vai ser representado de 1 a D, se para cada uma das entradas nós temos que, dado um elemento X em N0, tal que a D upla que tenha na iésima coordenada esse X, e esse X for maior ou igual que a iésima coordenada do corner, do elemento que estamos definindo como sendo o corner, então ele deve pertencer ao semigrupo, para quaisquer elementos Y nas outras coordenadas. Okay? E, além disso, para toda a coordenada também deve ter que, se algum dos elementos abaixo como se fosse abaixo do eixo do corner, que seria tiver uma coordenada sendo CI-1, deve existir alguns deles alguns elementos naturais, tal que essa dupla não vai estar no semigrupo. Então, é a ideia que eu passei geometricamente, dava para entender um pouco melhor. E aqui o elemento maximal, em relação à ordem parcial, que nós vamos também chamar como elemento Frobenius. Bom, em 2009, Rosales ele trabalhou com semigrupos numéricos e ele introduziu o conceito de átomo. Tá? Então, ele diz, dado um semigrupo numérico de gênero G, ele vai ser um átomo se ele não for... se ele não for a interseção de dois semigrupos numéricos de gênero G que contenham ele próprio. Então, em certo sentido, o Rosales ele fixou uma família de semigrupos que tenha esse gênero G e trabalhou propriedades dentro dessa família. Então, dentro dessa família, quais que vão ser chamados de átomos? Então, esses daqui. E assim ele foi trabalhando várias propriedades com esse dentro dessa família. Okay? E caracterizou algumas propriedades. Então, nós estamos interessados em ver algumas, nós vimos esse trabalho e a gente ficou interessado em ver o que a gente poderia, a partir daí, de colocar nos GNS. Então, nós, em vez de nós fixarmos o gênero, o que nós fizemos foi fixar o corner. Então, nós tomamos CFZ como sendo a família dos GNS, tal que o elemento corner é C. E, claro, de forma análoga, um elemento dentro dessa família chamado de átomo, se não existirem, se ele não for a interseção de dois GNS nessa família, que contenha ele propriamente. Então, em geral, um semigrupo chamado atômico, se ele for um átomo dentro da família e tem o mesmo corner que ele. É claro que todo GNS nessa família ele pode ser escrito como uma interseção finita de átomos, já que o gênero ele é finito, então nós podemos construir ele como sendo interseção
finita desses átomos. Okay? Bom, e em geral, isso, no caso de átomo, em geral, nós dissemos que um semigrupo numérico é irredutível, um GNS irredutível, se ele não for a interseção de dois que contém ele propriamente. Em particular, então, isso sem colocar restrição de que tem que ter o mesmo corno, o mesmo gênero, isso independe. Em particular, todo irredutível, ele vai ser átomo. Ok? Bom, nós agora vamos introduzir um conceito para poder mostrar algumas propriedades também, que são, ou como obter os átomos dentro dessa família, que propriedade nós precisamos para poder construir os átomos dessa família. Então, uns conceitos, nós vamos dizer que uma lacuna, dado um semigrupo numérico, um GNS, uma lacuna vai ser chamada de um elemento pseudofrobênio, se ele mais qualquer elemento não nulo do semigrupo cair de novo no semigrupo. Esse caso são chamados de pseudofrobênios. O conceito, esse é o mesmo conceito para o caso de igual a 1, o semigrupo numérico clássico. Vamos dizer que um elemento é chamado uma lacuna especial se ele é um elemento pseudofrobênio, se duas vezes ele, lembre que ele é uma lacuna e duas vezes ele vai estar no semigrupo. Então, esses elementos eles são bastante importantes porque a partir deles, dado um semigrupo, se nós colocarmos essa lacuna dentro desse semigrupo, colocarmos ela vai dar de novo outro semigrupo. Então, isso nem sempre acontece com toda lacuna. Ok? É o que a gente chama de uma extensão unitária. Então, uma lacuna dado um semigrupo, um GNS, H uma lacuna, então uma extensão unitária, essa lacuna vai ser um GNS se somente se essa lacuna for uma lacuna especial. Ok? Então nós estamos interessados em o conceito que introduzimos, é lacuna especial, mas como nós vamos trabalhar em uma família que eles vão ter um corner fixo, então nós queremos que ele seja uma lacuna especial, mas que mantenha o corner também. Então nós introduzimos esse conceito de uma lacuna, ou os elementos, bom, os elementos os special gaps, não? As lacunas especiais, as corner lacunas especiais, não? Que seriam as lacunas especiais, tal que quando eu faço união com o meu semigrupo, ele vai manter o corner do nosso semigrupo, o GNS. Ok? Para um semigrupo numérico, essas lacunas especiais que mantêm o corner vão ser justamente as mesmas lacunas especiais tirando o frobênios. Lembre que para o numérico, segundo grupo numérico clássico, era o condutor. Se a gente colocar o frobênios, que era a maior lacuna, o condutor muda. Então, por isso daí. Okay? E o resultado principal, um dos resultados do trabalho que nós tivemos, foi que, dado um semigrupo, um GNS, com corner C, ele vai ser um átomo se somente se justamente o conjunto dessas C special gaps, dessas lacunas C especiais, é menor ou igual que 1. Então, nesse caso, nós vamos ter que os elementos, ou o semigrupo GNS vai ser um átomo. Okay? Aqui eu trouxe outro exemplo, né, temos aqui um semigrupo de corner 4,3, a partir dele todo mundo está. Note que esse semigrupo aqui ele não é frobênios e tem gênero 5, né? E essa lacuna aqui, esses pontinhos em verde são as lacunas agora, e essas que tem como que um círculo aqui dentro são justamente special gaps. São lacunas especiais. Note que se eu coloco essa lacuna aqui, o corner muda, não? Ele vai descer aqui, não? Passaria a ser 4,2. Ou
que eu coloco esse daqui também, o corner vai mudar, passaria a ser 2, 3, né? Mas eu posso colocar a 1, 1 ou a 0, 1, que seriam duas lacunas especiais e o corner não muda. Mas como tem duas lacunas especiais, então esse daqui não vai ser um átomo, porque eu vou poder obter ele como interseção de um S1, que seria ele, união essa lacuna, um S2, que seria ele mesmo, união essa outra lacuna, e daria esse daqui. Okay? Então, esse exemplo, que com duas lacunas especiais já não vai ser um átomo. Então, nós descrevemos, não, algumas condições para saber quando que um determinado elemento vai ser uma corner special gap. Então, para isso, nós precisamos introduzir alguns conjuntos, não? O HSI, que seria as lacunas especiais, tal que na décima coordenada, ele vai ser igual à décima coordenada do condutor menos 1. Como se eu estivesse vendo, dado o meu corner, as lacunas nos semi-eixos abaixo dele. E os máximos e os elementos maximais desses conjuntos HSI, vamos denotar por um MHSI, conjunto. Os dois são, a gente garante que eles são no vazio sempre, tá? E se em alguma dessas, se esses conjuntos HSI, algum deles for formado somente por uma lacuna, então essa lacuna ela não vai ser um C especial gap, né? Um corner especial, uma lacuna especial, uma C especial, lacuna C especial. Okay? Porque se colocarmos ela, vai mudar o corner. Então, nós demos umas condições aqui para obtermos a propriedade. Começamos a estudar propriedades sobre essa família, né? Dado um GNF de corner C e dado uma lacuna especial, se ela for menor que alguma outra lacuna qualquer, a gente garante que ela vai ser, de fato, uma C especial. Porque se nós temos que ela é menor que isso daí, então eu garanto que quando eu colocar ela no semigrupo, esse daqui não vai deixar que o corner mude. Então, por isso que ela vai ser C especial. Uma outra propriedade, dá um GNS, corner C, se existir alguma lacuna especial que não está na união desses lacunas nos semi-eixos abaixo do corner, então ela vai ser, de fato, uma lacuna C especial. Outras são várias propriedades, não, bom, agora o GNS, corner C, se ele for Frobenius e o conjunto de lacunas C especiais for vazio, então ele vai ser um semigrupo irredutível. Aqui nesse ponto a gente pensa, mas e a inversa? Se ele for irredutível, necessariamente as lacunas C especiais vai ser vazio? A resposta é não necessariamente. E é justamente o exemplo que eu estou trazendo aqui. Nós temos dado esse semigrupo de corner 5, 3. Nós vemos que ele é Frobenius, porque aqui nós temos a maior lacuna. Okay? Nós temos que o elemento, justamente esse Frobenius, ela vai ser uma lacuna especial. 4,2 vai ser lacuna especial. E ela também vai ser, note que ela pertence à interseção do HS1 com o HS2, não? A 4,2 está nos dois semi-eixos e não é a única. Então, aqui nós conseguimos, ela vai ser, de fato, também uma lacuna C especial. E quando eu colocar ela, o corner não vai mudar. Isso porque nós temos outra lacuna aqui no semi-eixo horizontal e tem outras lacunas aqui no semi-eixo vertical. Então, isso não deixa que o corner mude nesses casos. Então, nós
Assim, um outro resultado que, vamos dizer que um semigrupo vai ser atômico e não irredutível, Frobenius, se ele for esse daí, então o conjunto de lacunas especiais é igual a 2. Eu trouxe um exemplo, Frobenius, o semigrupo Frobenius, cuja lacuna special gaps é igual a... Tem duas lacunas especiais, elas vão ser também C especiais. Como tem duas que são C especiais, ele não é um átomo em particular. Dado um semigrupo, um GNS, um átomo, a gente garante que o conjunto de lacunas especiais vai ser menor ou igual a D mais 1. E essa é a melhor cota, não? Eu trouxe aqui o exemplo que aqui nós temos desse semigrupo, conjunto de lacunas N02, né? E tem 3 lacunas C especiais. Sempre que aqui obtivermos igualdade, D mais 1, em N0D, a gente pode garantir, ou a gente pode garantir mesmo que uma delas necessariamente vai ser uma lacuna C especial. Nesse caso. Tá bom? Que foi esse exemplo. Até hoje eu comentei para o Guilherme, não, podemos agora começar a estudar essa família quando atinge aqui a igualdade, que propriedades tem, que coisas podemos obter a partir delas também, não? Bom que quando a gente prepara uma palestra, às vezes, surgem umas perguntas também, legal. Ok? Bom, tem outra parte, mas deixa eu acabar aqui, que a gente começou a fazer um estudo de... Bom, agora não somente que está o corner fixo, mas também que tenha uma certa lacuna qualquer. Então, fixado um corner e fixada uma lacuna, começamos a estudar essa família dentro do UFC. E obtivemos algumas propriedades, como eu falei dos conjuntos maximais. Então, um GNS de corner C e uma certa lacuna H, o conjunto de lacunas C especiais vai estar contido dentro, ou vai ser essa lacuna ou vazio, se somente se o semigrupo pertencer aos elementos maximais dessa família aqui, com essa propriedade. Claro, se vai ser vazio ou único, então nós podemos garantir que ele vai ser de fato um átomo. Nesses casos que for dessa família, dos maximais dessa família. Bom, esse é um algoritmo para poder encontrar os maximais, dado o corner, dado uma lacuna. Tem os exemplos aqui escritos de uma outra forma. Muito obrigado.